É um absurdo um banco congelar a conta de uma pessoa só porque ela está negociando o Bitcoin via P2P. Seja muito bem-vindo de volta e caso você não seja inscrito, se inscreve para me ajudar na melhor comunidade de liberdade de criptomoedas do mundo. E é isso aí, não tem muito o que falar sobre, né? Porque um cara que faz uma transação P2P de Bitcoin ou de criptomoeda, seja lá o que for, ele tem o direito de fazer essa transação, porque primeiro que não é proibido, e mesmo que se fosse, seria um absurdo, e os bancos estão congelando as contas, né? Aconteceu muito isso no Canadá esse ano por causa daquelas manifestações de caminhoneiros, de fazendeiros, porque basicamente o governo do Canadá estava roubando os próprios cidadãos e também roubando as coisas, né? Tipo as liberdades e tudo mais. E os bancos começaram a fechar conta, começaram a falar, não, tem uma inconsistência de valores aqui, não, é porque o governo falou que pode ser negociação de coisas de terrorismo, e não, vamos fechar sua conta aqui, mas é pelo seu bem, né? Não é nada de vamos tolir a sua liberdade. Não, é só para o seu bem, porque a gente tem que ter as coisas bem feitas aqui, né? E inclusive, não só dos manifestantes, né? Eles fecharam contas de pessoas que venderam um cafezinho, por exemplo. O caminhoneiro tá na estrada e eu tenho uma barraca de café e eu vendi um café por um caminhoneiro. A minha conta também foi fechada, né? Isso aí é muito importante para que as pessoas lembrem que o Estado, o governo, ele vai sempre tender a aumentar os seus braços, né? A alcançar muito mais longe e fazer com que as pessoas façam exatamente o que ele quer, né? Isso é péssimo para que as pessoas normais elas nunca vão saber como driblar isso, né? E nós das criptomoedas a gente tem que bater muito forte nisso porque os próximos a pagar o pato, a ser censurado, vão ser nós mesmos, né? Você vê aí o PT querendo censurar a Jovem Pan porque não tem tanta esquerda na Jovem Pan. Você vê aí gente sendo censurada porque pensa diferente, né? E essa coisa do P2P tendo a sua conta congelada, se eu não me engano era R$ 36 mil, né? Ele foi congelado. E ele ficou no prejuízo e ele pegou os bitcoins e transferiu para a pessoa só para garantir que o nome dele era um nome correto, né? Um nome que é confiável no mercado. E é assim que funciona a vida, né? Eu penso que ele vai ter a sua conta descongelada porque ele chegou no portal do Bitcoin e reclamou, falou, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eles congelaram minha conta porque sim. E ele fala, cara, eu declaro tudo pra Receita Federal. Não é aquele P2P anônimo, né? Aquele P2P que não reporta nada pra Receita, né? Ele falou, não, eu reportei pra Receita Federal, tá tudo em conformidade, eu tenho todos os documentos e tudo mais. Só que o banco congelou a conta simplesmente porque sim. E, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu não lembro qual banco em específico, mas teve vários bancos que congelaram contas de P2P, né? P2P, para quem não sabe, é tipo peer-to-peer, né? Eu tenho meus bitcoins na minha carteira privada, você tem dinheiro no seu banco. Você me transfere seu dinheiro e eu transfiro o Bitcoin para você na mesma proporção, né? O meu ganha uma taxazinha, né? E esse dinheiro não passa por corretoras, não passa por intermediários. Eu falei ontem sobre a FTX comprar várias empresas que estão quebrando ou que quebraram e da Binance fazendo empréstimos para mineradores de Bitcoin, né? E eu acho que vai ter um lobby gigantesco nos próximos anos dessas empresas gigantes de criptomoedas para que todas as transações de criptomoedas passem por eles, né? E passando por eles, o governo vai saber muito mais fácil do que você está fazendo com o seu dinheiro, de com quem você está fazendo o que com o seu dinheiro e tudo mais, né? E é uma coisa que, assim, faz a gente lembrar de que liberdade é tudo e que sem liberdade você não é ninguém, né? Você não, é só você ver o pessoal de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Argentina. Eu tenho muitos conhecidos venezuelanos e argentinos que falam, cara, a gente fugiu do nosso país porque literalmente o governo roubou tudo, né? Na Venezuela, se você tem uma fazenda, se o governo não conseguiu comprar, né, comprar ou cooptar tudo, você tem que vender pro governo as suas coisas, né? Se você tem bezerro e faz leite, você tem vacas e faz leite, você tem que vender o leite pro governo vender pro seu vizinho, né? Se você tem qualquer coisa, qualquer plantação, você tem que vender pro governo primeiro, para depois o governo vender pro seu vizinho. E vai vender pro governo
pelo preço que o governo quiser. Olha que coisa legal, né? Que liberdade boa. Então é muito bom pra gente lembrar que liberdade é tudo e que alguns bancos aí estão do lado do rei, mas o dia que o rei não gostar muito deles, eles vão lembrar que liberdade é uma coisa que é inegociável, né? Como já dizia o Winston Churchill. Era um estadista? Era, mas só que o cara era menos estadista do que os que temos hoje em dia, né? Então é isso aí, um vídeo rápido, falando sobre o P2P que teve a conta congelada, né? Espero que ele descongele essa conta. Um abraço, fique com Deus, não confie no governo. E é isso aí, um abraço.